Fala galera, beleza tropa? Estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no nosso canal, beleza? Eu quero agradecer em primeiro lugar você que está assistindo aí o nosso canal. Se você é novo aqui, já entra lá, se inscreve no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Clica lá no sininho para você ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo. Deixa o seu comentário lá também, se você gostou ou não gostou desse vídeo, beleza? Solicita um conteúdo lá também nos comentários, valeu? E compartilha esse vídeo o máximo possível com a galera que você conhece, para a gente poder ter o máximo de feedback possível sobre esse vídeo, beleza? Galera, o vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que ele é muito comum hoje em dia, certo? Em vários segmentos, em várias atividades, principalmente nas atividades que envolvem o tiro de combate, que envolvem arma de fogo, e também nas atividades de alto risco, como nos esportes radicais, certo? Então nós vamos falar hoje do estresse, como que o nosso corpo reage, como que o nosso corpo se comporta diante de situações de alto risco, diante de situações de níveis altíssimos de estresse, né? Que a gente conhece como inoculação do estresse. Como que a fisiologia do nosso corpo se desenvolve diante de uma situação dessa, beleza? Então, se você se interessa por esse tema, se você se interessa por esse assunto, fica até o final para você poder ver tudo que a gente vai falar. A gente vai falar de muita coisa interessante no decorrer do vídeo, beleza? Antes de começar propriamente falando desse assunto, eu vou fazer uma introdução. Como a maioria que já me conhece sabe, eu sou veterano, fuzileiro naval, né, das Forças Armadas, suboficial da área de operações especiais. Fiquei mais de 20 anos no batalhão de operações especiais e durante toda a minha vida eu tive a oportunidade de lidar com situações de níveis elevados de risco, como salto com paraquedas, mergulho, atividades com explosivo e muitos adestramentos envolvendo aeronaves e também muitos adestramentos envolvendo o tiro real, certo? Como numa casa de matar, realizando treinamento de CQB. Então, durante toda a minha carreira, eu aprendi a lidar com situações de alto risco. Isso foi praticamente que uma rotina no dia a dia da minha carreira militar devido ao segmento que eu escolhi dentro da carreira militar, que é o segmento de operações especiais dentro do Corpo de Fuzileiros Navais, certo? Então, o que eu quero abordar dentro desse primeiro capítulo agora? Durante toda a minha carreira, eu tive a oportunidade não só de vivenciar esse tipo de situação que eu acabei de falar agora com vocês, como também eu tive a oportunidade de desenvolver procedimentos e protocolos, certo? Para serem aplicados dentro dessas atividades, ok? Bem, dito isso, vamos ao que interessa. O que nós ouvimos muito hoje em dia ser, vamos assim dizer, ensinado, ser difundido nos vários canais que nós temos aí de comunicação? Que o ser humano, quando ele se encontra numa situação de risco, numa situação de inoculação alta de estresse, certo? Que ele entra num comportamento, numa situação fisiológica onde ele vem a perder, ou não perder totalmente, né? Vem a diminuir a sua coordenação motora fina, ok? Ele começa também a, às vezes, ter visão em túnel, certo? Ou seja, ele tem uma limitação do campo visual dele e outros fatores também, certo? Fatores esses que eu acredito que vocês já ouviram falar. Então, isso é o que é ensinado, isso é o que é pregado. Isso é 100% verdadeiro? Talvez sim, talvez não, certo? Vamos
abordar sobre esse assunto, e ao final do vídeo eu quero que vocês mesmos tirem as suas conclusões, ok? Eu tenho uma teoria, devido a todo esse tempo de experiência dentro desse tipo de atividade, que me leva a crer o seguinte: realmente esse tipo de situação de alto risco, a situação onde tem uma alta carga de estresse inoculada no indivíduo, ele realmente tem esse tipo de comportamento. Ele perde um pouco da sua coordenação motora fina, ele perde um pouco da sua tomada de decisão, ele perde um pouco da sua capacidade cognitiva e outros sintomas também. Porém, eu acredito que isso pode ser severamente reduzido se o indivíduo passar por períodos intensivos de treinamento, intensivos e constantes de treinamento, dentro de todas as possibilidades, dentro de todas as probabilidades que podem ocorrer dentro das atividades, certo? O que eu estou falando aqui? Atividades de alto risco, né? Como eu falei no começo, vamos citar uma aqui que é o nosso foco, que é o tiro de combate. Então eu acredito que numa situação envolvendo um enfrentamento, um confronto real com arma de fogo, eu acredito que o indivíduo ele tem a capacidade de reduzir de forma considerável todos esses sintomas, se ele se dedicar aos treinamentos devidos, certo? Se ele passar durante longos períodos realizando e treinando para todas as possíveis situações que possam vir a ocorrer. Então, como que eu vou começar a mostrar para vocês sobre esse assunto aqui? Eu vou trazer algumas comprovações, certo? Com imagens, aonde a gente não pretende ficar aqui só nas palavras, certo? Eu sei que as palavras, a ciência, as publicações, certo? Elas são muito importantes, mas a prática, ela não pode ser desconsiderada. Então, aquilo que a ciência, vamos assim dizer, pesquisa e chega a devidas conclusões e escreve aquilo, isso é muito importante, isso é verdadeiro. Porém, a gente também tem que ver como é o resultado de todas essas situações na prática. E para isso, eu vou trazer aqui para vocês algumas imagens onde nós vamos poder realizar um estudo de caso e a gente pode ser que ao final a gente chegue a uma conclusão que alguns podem continuar pensando a mesma coisa e outros podem mudar a sua maneira de encarar esse assunto, podem mudar a maneira de pensar. Eu não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, se fulano está certo, se fulano está errado. Eu quero simplesmente apresentar para vocês situações que vão levar vocês a pensarem sobre o assunto e vocês vão tirar a própria conclusão de vocês, beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro estudo de caso. Avaliar um pouquinho mais a realidade e chegar à seguinte conclusão: em situações de alto risco, em situações com níveis elevados de inoculação de estresse, é viável a gente ter um único protocolo para, entre aspas, resolver ou quase resolver todas as situações, ou criarmos realmente protocolos eficientes que realmente venham a resolver cada situação. Por quê? O que se fala muito hoje em dia?
em situações de alto risco, em situações com níveis elevados de estresse, o ser humano perde a sua coordenação motora fina, perde não, né? Tem uma redução da sua coordenação motora fina e do seu poder de avaliação, da sua capacidade cognitiva e de tomada de decisão. Então, para isso, vamos criar um único procedimento para reduzir a possibilidade de dúvida, de eu faço isso ou eu faço aquilo. Ou o que é mais eficiente? Eu ter realmente procedimentos eficientes que venham a resolver as situações com as quais eu possa me deparar. Então esse que é o maior intuito desse vídeo aqui. A gente, ao final do vídeo, cada um pensar, cada um raciocinar e ter a sua verdade, porque não existe verdade absoluta, certo? Isso aí é fato. Então eu quero que cada um venha a pensar, venha a raciocinar em cima desse tema e cada um tire a sua conclusão ao final do vídeo. Beleza? Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo, onde a gente vai debater sobre ele. Entendeu? Então vamos lá, galera. Esse primeiro vídeo que a gente vai utilizar como estudo de caso, ele se trata de uma situação que ocorreu na Nova Zelândia, onde um instrutor de paraquedismo, um instrutor de salto duplo, né, um piloto tandem, ele teve uma pane no paraquedas dele e realizou um procedimento que é um procedimento um tanto quanto complexo. E eu vou usar esse vídeo para mostrar para vocês que mesmo numa situação onde existe um alto risco, onde existe uma carga de estresse muito alta, o indivíduo ele consegue, quando devidamente treinado, quando devidamente adaptado às situações que podem ocorrer, ele pode sim raciocinar e executar procedimentos complexos, ok? Então, mais um parêntese aqui. Atividades como o tiro de combate, atividades como paraquedismo, como mergulho, como alpinismo e como outras atividades de alto risco, possuem situações de risco complexas e exigem para isso procedimentos complexos. Então nós não podemos vamos assim dizer, nos limitar a um único procedimento, porque eu não tenho a capacidade de raciocinar e de avaliar a situação diante de um alto risco, certo? Então, nesse vídeo que vocês vão começar a ver agora aqui na tela, certo? Vocês podem reparar que o instrutor, ele está saltando, certo? Transportando o passageiro, certo? E ele vem no salto normal, tudo correndo normal, até que chega a altura de abrir o paraquedas. Ele realiza o comandamento do paraquedas dele. E após isso, o que acontece normalmente? O paraquedas abrir, certo? Nesse momento, que a gente chama de um momento extremamente crítico, né? Vamos assim dizer, um momento extremo de alta importância, que é o momento onde o paraquedas ele vai se abrir. O instrutor, nesse vídeo, ele percebe que alguma coisa aconteceu, ele ainda não sabe o que é, certo? E ele percebe que alguma coisa está acontecendo porque o paraquedas não abriu. E aí o que ele vai realizar nesse momento? Ele vai realizar o que a gente chama de IDA, IDA, Índia Delta Alpha, que é o identificar, decidir e agir. Então vocês vão ver no vídeo que o instrutor ele olha, certo? Ele olha sobre o ombro dele para identificar o que está acontecendo. Ele vê que ele está com um problema de mau funcionamento do paraquedas, uma pane. Ele precisa identificar qual é a pane, porque para cada determinado grupo de panes ou tipos de panes, nós temos um procedimento, certo? Não é um procedimento único para todas.
Então ele olha, identifica que está com uma pane, identifica qual é a pane e a partir daí ele decide, dentro dos vários procedimentos que ele tem na cabeça, ele decide qual é o procedimento que ele precisa executar para aquela determinada pane, certo? Então, só aqui para fazer o tema aqui não é paraquedismo, né? Mas só para fazer um adendo, quando a gente tem uma pane, né, no paraquedas, o que é uma pane? Uma pane é um problema com o paraquedas principal, aonde não tem jeito, onde eu preciso liberar, desconectar o paraquedas principal para poder abrir o paraquedas reserva. Porém, nesse tipo em particular, dessa pane que vocês estão vendo no vídeo, eu preciso fazer um procedimento antes de realizar o procedimento de emergência, que é desconectar o paraquedas principal e comandar o paraquedas reserva. Então vocês estão vendo no vídeo que o instrutor ele olha para o lado direito, ele procura uma fita, que é essa fita aqui, ó, bem pequenininha. Não sei se eu vou pedir até para dar um zoom aqui no... Que geralmente é amarela ou vermelha, que fica aqui, ó. Que é exatamente essa fita aqui, ó. Vai mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa fitinha aqui, ó. Verifiquem. Olha como ela é pequena. Ó. Então imaginem vocês, certo? Em queda livre, a mais de 200 por hora, com uma pessoa conectada ao seu equipamento, um passageiro, você numa situação crítica de um mau funcionamento do seu paraquedas, você decidir qual é o procedimento, procurar essa fitinha que está aqui, ó, para você poder desativar esse sistema aqui dessa forma, ó. Vai dar um close aqui para vocês poderem ver, ó. Ó, vai ter que fazer isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu desativei o sistema. Ok? Agora esse sistema aqui ele está desativado. Agora eu vou dar continuidade no procedimento. Porque esse determinado tipo de pane que vocês estão vendo no vídeo necessita que esse sistema seja desativado antes de eu dar continuidade ao procedimento de emergência. Então isso vem provar pra gente que mesmo numa situação totalmente adversa, onde eu saí de um avião, eu estou em queda livre, a mais de 200 km por hora, levando uma pessoa presa ao meu equipamento, eu tenho uma pane no meu paraquedas, eu consigo identificar qual é a pane que eu tive, eu consigo decidir e definir qual é o procedimento que eu vou realizar, e após definir eu venho aqui, ó, com a mão, os dois dedos aqui, né, o polegar e o indicador, como se fosse uma pinça, pego essa fitinha que tá aqui, ó, desativo o sistema, que é uma coisa extremamente delicada, extremamente, vamos assim dizer, uma coordenação motora extremamente fina. Eu consigo fazer isso aqui e aí sim, agora eu vou fazer o procedimento de emergência. Então esse, galera, é o primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês como estudo de caso, aonde a gente comprova por fatos. Eu não estou falando aqui do que está escrito, eu não estou falando aqui do que dizem ou do que deixam de dizer. Eu estou mostrando fatos que um indivíduo altamente treinado, altamente capacitado, que constantemente revisa os procedimentos e os treinamentos, mesmo numa situação de alto nível de perigo, de alto risco, de nível de estresse elevado, ele consegue realizar procedimentos complexos e ele consegue, ele não perde a sua capacidade de avaliação e ele consegue definir qual é o procedimento que ele tem que executar. Tá aqui a prova, vocês viram aí no vídeo que o instrutor ele consegue identificar o que está acontecendo, ele define qual o procedimento e ele executa um procedimento de coordenação motora fina. E ele consegue desconectar o paraquedas principal e comandar o paraquedas reserva sem problema nenhum e pousar em segurança ele e o passageiro dele. Beleza? Então esse aí, galera, foi o nosso primeiro vídeo, o nosso primeiro estudo de caso. Beleza? Vamos agora para o nosso próximo estudo de caso.